que, Soraya? Por que meu adolescente me trata dessa forma tão grosseira? Por que meu adolescente me fala essas grosserias como você é uma chata, você é uma idiota, você é uma burra, eu te odeio, não queria ser sua filha, né? Por que eles fazem isso? Eu vou trazer algumas situações que eu mais comumente observo e vou comentando, tá? É uma forma intensa e rápida de liberar uma pressão que ele está sentindo. Então ele está se sentindo pressionado, que nem a mãe que acabou de falar assim para mim. Ela fala e depois ela se arrepende. Então ela está sentindo uma pressão, ela está sentindo muito sentimento, né? Um turbilhão de sentimentos aqui. Ela é grosseira, porque ela está pondo para fora aquele sentimento. Então esta forma de se expressar é mais primitiva. E eu preciso ir mostrando isso para o meu filho. Filho, você está vivendo um turbilhão de emoções. Por quê? Porque seus hormônios estão fazendo assim. Uma hora você está de bom humor, uma hora você está de mau humor. Uma hora de bom humor, uma hora de mau humor. Então, seus hormônios estão mexendo muito com você. Então, você precisa entender o que está passando aí por trás. E na hora que vier essa fúria, você tem que parar e pensar, opa, e ir elaborando melhor. Então você vai ensinando o seu filho a entender por que isso está acontecendo e a elaborar melhor essa manifestação. Tá? Então muitas vezes eles põem esse sentimento para fora de uma forma com muita raiva. Tá? Então, forma rápida e intensa de liberar uma pressão. 2. Usar uma linguagem grosseira para manifestar que ele está com raiva, está frustrado, está confuso. Então ele não sabe usar termos mais, eu ia falar polidos, não, mais educados. Mais educado. Ele usa termos grosseiros para mostrar a insatisfação. Então a gente precisa melhorar esse linguajar. 3. Que nem uma mãe falou agora há pouco, testa o limite. Então ele vai te testar através dessas grosserias. Tá? 4. Ele não está entendendo o que está passando aqui dentro. Mas ele está sentindo aquela fúria. E aí ele põe para fora porque ele simplesmente não sabe o que está acontecendo. Então teve uma mãe agora há pouco que falou assim, ele é grosso comigo sem motivo. Sempre tem um motivo. Muitas vezes ele nem se dá conta. E a gente precisa ir ensinando o filho a entender o que está por trás. Eu vou dar um exemplo concreto que vocês vão entender na fase adulta. A mãe chega em casa, teve problema lá no trabalho, e ela chega em casa e começa a dar coice em todo mundo, no pai, no filho, no outro filho. Mas a questão dela é lá no trabalho. Aí ela chega de pavio curto em casa, então o filho faz meia coisa, ela dá um coice. O marido faz meia coisa, ela dá outro coice. No momento que ela se dá conta de que, puxa, minha questão é lá no trabalho. E eu vou separar, vou chegar em casa, né? Não tem porquê, e isso não é justo eu descontar em todos aqui em casa. Ela está trazendo para a consciência isso e está trabalhando. Se para o adulto isso é difícil, imagina para uma criança. Então muitas vezes eles não sabem de onde está vindo. E eu preciso ir ensinando ele a observar de onde está vindo para ele identificar, trazer para a consciência e trabalhar isso. Ai, Soraya, parece fácil. Não, não é fácil. É um trabalho árduo. É uma construção para melhorar o seu relacionamento com o seu filho. Tá? Parei no 5, né? Usa a linguagem forte. Tem alguns que falam alto, grosseiro, forte.
porque aí ele se sente no controle. Ele quer mandar. Então ele reage daquela forma grosseira, tá? Porque ele quer mandar. Além de enfrentar, ele quer mandar. Cuidado com isso. 7. Expressa o que está sentindo de uma forma intensa. Porque ele quer mostrar quão grave é aquilo que ele está sentindo. Então ele acha que ele precisa ser bem intenso para o pai e a mãe entenderem. Ó, isso aqui é de verdade, gente. Isso aqui não tá legal para mim. Eu te odeio mesmo. Eu não quero. Você é chata. Aquilo tá muito intenso para ele. Alguma coisa tá por trás que tá deixando ele já assim, estourando a panela de pressão. E ele precisa ser grosseiro para mostrar, não tá dando mais. É um pedido de ajuda. Então, o objetivo dessa live é te sensibilizar que se isso está acontecendo na sua vida, todo dia, toda semana, todo mês, isso não é normal. Se você deixar, isso só vai piorar, vai afetar o seu relacionamento e os relacionamentos do seu filho com as outras pessoas. Porque ele perdeu totalmente a noção do que é respeito e o que é limite. E você ficar enfrentando o seu filho não vai adiantar. Precisa fazer o que eu estou dizendo que não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Já lidei com muitos casos assim. Não é fácil. Mas é ter a serenidade de falar o que está por trás disso. Por que meu filho está já respondendo com essa fúria para mim? Alguma coisa está por trás disso. Se não for em casa, é na escola, é na roda de amigos, alguma coisa está acontecendo. E eu preciso trabalhar a raiz da questão, método POC. Se eu não trabalhar a raiz da questão, isso não vai melhorar. E só vai piorar. Foi intenso, né? Desculpa. Mas é que eu acho muito importante esse tema. Vamos ver os demais comentários aqui. A Marta falou boa noite. Boa noite. A Vivian falou, toda vez que eu imponho limites, vem um chata. Não tinha visto isso como uma ótica problemática, achava que era adolescência. Isso aí, Vivian. Então, eu comecei a live falando isso, né? Muitas mães falam pra mim, não, Sara, isso faz parte. Isso é normal da adolescência. O desrespeito não é normal. E aí, às vezes, a gente acha que isso não é desrespeito, mas isso vai aumentando. Tá? Então, cuidado. A Ingrid falou, obrigada. Por isso, vivo na defesa. Às vezes, até trato ele um pouco mais grossa. Cuidado, Ingrid. Cuidado. Mas você tem uma bagagem, né, boa para lidar com ele agora. Ele falou assim, minha adolescente de 12, muito agressiva. Só quer ficar no quarto. Mesma situação. Por quê? Por que ela só quer ficar no quarto? Então, muitas mães acham que... Acho que eu falo isso... Ou eu falei isso hoje, no vídeo de hoje, ou eu falei ontem. Acho que falei ontem. Meu filho vive trancado no quarto. Tudo bem, isso faz parte da adolescência. Não. Querer ficar alguns momentos no quarto, isso faz parte da adolescência, sim. E ele precisa. Agora, só querer ficar trancado no quarto e agressiva, alguma coisa tem por trás disso. Precisa entender o que está acontecendo e trabalhar essa questão, tá? A Gi falou assim, ela não sabe falar o que sente, tento conversar. Gi,
ela não sabe mesmo. Ela não sabe nem entender o que ela está sentindo. E os pais têm essa função de ir trabalhando. Hoje ela vai entender 0,5%, amanhã 0,7%, depois de amanhã 1%, depois 2%, até chegar na fase adulta e ela chegar mais elaborada na fase adulta. Tá? Então, é o que eu falei, se nem o adulto sabe, né, as pessoas não estão acostumadas a se observar. Eu sou homeopata. Na homeopatia, para eu escolher a medicação, eu preciso que a pessoa se observe e me traga os sintomas. Então, ela só vai conseguir falar sobre ela se ela se observar. E os pacientes que começam a acompanhar com a homeopatia, eles têm uma dificuldade tremenda. Aconteceu isso comigo também, né? Eu me tornei homeopata depois. Eu também não me observava. Hoje sim eu me observo. Então as pessoas não estão acostumadas a se observar. E a gente tem que ser estimulado a isso, tá? Então o pai e a mãe, né? Eu digo pais, né? No geral, vai lá estimulando a filha a se observar, a se entender, porque isso vai trazendo para a consciência e isso vai torná-la uma pessoa mais feliz, tá? Então vai trabalhando isso com ela. Mas é difícil ela se expressar o que sente, passa no psicólogo, mas não estou vendo resultado. Não estou vendo resultado ainda. Até eu também estou passando para ver se aprende a lidar. Muito bom. É isso aí, buscar essa ajuda, tá? Uma fase difícil para as duas. Mas que bom que você buscou ajuda. Dalia. Gêmeos? Você tem gêmeos? Será que é gêmeos ou será que é o signo? O que pode ser quando, por mais organizada seja a casa, o adolescente gosta de deixar tudo fora do lugar? Como corrigir? Persistência. Persistência, tá? Até ele absorver a ideia da importância da organização, tá? A Lívia falou, doutora, beijo pra senhora. Muito obrigada. A Nancy falou, boa noite. A Marisa falou, minha neta é grossa, às vezes comigo não, porque acho que eu sou a única que mostro a verdade. Eu não entendi, porque pio, eu não entendi pio, que é só comigo. Chego, eu não entendi o finalzinho, Má. Escreve pra mim de novo, por favor. A Ingrid falou, gostaria em continuar aqui, mas tenho aula agora às 8. Ah, que pena. Boa noite a todos. Obrigada, doutora, pelo apoio. Que pena. Boa aula. Ana, o não é tão difícil. Olha essa frase. Essa frase é muito importante. O não é tão difícil. Então é muito mais fácil eu não ligar e não tá nem aí. Tá? E isso pode ser colocado pro seu filho. Filho, era muito mais fácil eu deixar. Mas como eu te amo, eu vou fazer isso por você. Tá? Então eu tô mostrando que é por amor. Tá? E eles vão entendendo. A Van falou assim, boa noite, meu filho reclama que falo muito alto. Me chama de chata sempre, pois sou eu que dou limite. Pois na minha casa inverteu os papéis. Eu que trabalho fora e quem fica em casa com ele é o pai. Van, inverteu os papéis, né? Esse negócio de que o homem que tem que sair, eu acho que isso já tá meio ultrapassado, né? Hoje, quase que a maioria das casas é sustentada pela mulher. Tá? Então, seria legal também quebrar essa ideia de que o homem tem que sustentar a casa. Eu acho que hoje os dois têm que sustentar a casa, né? E, claro, quem põe o limite vai ficar sempre nesse papel da chata, né? Então, o ideal são os pais trabalharem isso, tá? Cada um da sua forma, mas os dois dando o limite, tá? A Erika falou, oi...